Graça e paz, meus amados. Amém? Que pergunta intrigante. Que pergunta complexa e tão importante para esse momento. Eu creio que eu e você nunca imaginávamos viver um momento da história em que a resposta para essa questão, que rumo, que caminhos a humanidade está tomando, seria tão difícil da gente prever, tão complexo da gente responder. Hoje pela manhã nós introduzimos essa resposta. Mostramos à luz da palavra de Deus e do Evangelho que a história está indo numa direção. Existe um rumo pelo qual as coisas estão caminhando. A história não é o conjunto de fatos aleatórios em que qualquer momento alguma coisa nova irá pintar e que de um modo desgovernado a sua vida poderá ser tomada pelo acaso. Não. Há um Deus que está agindo na história dos homens. E nessa história, apesar daquilo que nos pega de surpresa, nada pega o Senhor, diríamos assim, de surpresa ou por acaso. Ao contrário, Ele governa todas as coisas. E a história está indo numa direção, está indo para um ponto específico, um clímax, chamado o dia do Senhor. Enquanto esse dia chega, o dia da segunda vinda de Jesus, em que Ele julgará todas as coisas, nós vivemos diversos desafios e uma grande tensão, porque se o reino de Deus está avançando no mundo, Ele também está em tensão contra o reino das trevas, que se opõe a Deus e a sua igreja. Então nós vimos hoje pela manhã, à luz de Mateus 24, que nós vivemos o desafio das adversidades. Elas vêm. Pestes, fome, guerra, terremotos. E Jesus previu tudo isso. Ele profetizou acerca disso. Vimos também o desafio das perseguições à igreja do Senhor e à fé cristã. Vimos o desafio da apostasia, de tanta gente que parecia ser gente crente, mas que com o tempo e com as perseguições acabam demonstrando que de fato nunca foram parte da igreja. Eram joio no meio do trigo. Vimos o desafio de manter o coração aquecido em Deus e na graça de Deus, porque à medida que tudo isso acontecesse na história, como está acontecendo, o amor se esfriaria de muitos. Contudo, vimos também que em meio a todos esses desafios, a graça de Deus continuaria visitando as nações, até que todos os povos alcancem o conhecimento do Evangelho, da graça de Deus. Tudo isso nós compartilhamos e vimos hoje pela manhã. Mas hoje pela manhã eu disse aos que estavam aqui e nos assistiam também, pelo nosso canal no YouTube, que eu gostaria agora de pegar uma fatia da história. Porque quando nós falamos desses aspectos que eu acabei de resumir, nós estamos falando da história como um todo, ou pelo menos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Porém, como nós devemos olhar para os caminhos da humanidade agora, nesse presente momento? Que tipo de expectativa eu e você devemos ter para os próximos anos, para os próximos meses, para o momento histórico que nós estamos vivendo? E eu acho que nós temos um exemplo bíblico que nos adverte das lutas que nós podemos passar, mas nos dá também um sinal de esperança. Nós vamos começar lendo um texto que fala de um momento de muito sofrimento para a igreja, lá no início do nascimento dela, um momento de perda, um momento de perseguição. E nós vamos ver como, de repente, Deus muda esse cenário. Vamos então começar em Atos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. E depois nós vamos, literalmente, pular uma página e ver o que Deus fez na história da sua igreja naquela ocasião. Atos 8, de 1 a 3.
Se você olhar, o texto começa primeiro com a seguinte afirmação: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Estevão foi um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um diácono da igreja, um grande líder, e foi o primeiro mártir, o primeiro cristão que morreu por causa da sua fé. Se você olhar no capítulo 7, você vai ver a narrativa dessa atrocidade, dessa violência. Ele morre apedrejado por testemunhar e ser o homem de Deus que ele era. E aí diz o texto que havia um tal de Saulo que estava ali e consentia na morte de Estevão. Aí o texto continua dizendo assim: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, olha que detalhe interessante, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Um servo do Senhor é morto por causa da fé. E uma grande perseguição é desencadeada. Eu fico imaginando o coração daquelas pessoas, daqueles primeiros cristãos. Basicamente, até aqui, a igreja está reclusa a Jerusalém. Era uma comunidade grande. Como você sabe, ali, logo no primeiro sermão que Pedro pregou, cerca de 3.000 pessoas já se converteram. Então a igreja já nasce numerosa. Mas nesse momento, logo após a morte de Estevão, a igreja está sendo perseguida e ela se espalha. Diz o texto que os apóstolos ficam em Jerusalém. Muitos irmãos vão saindo pelas várias regiões. E alguns homens piedosos, com muita dor, com muito sofrimento, enterram o corpo de Estevão. Será que a gente consegue imaginar, voltando a séculos atrás, a dor do coração desses irmãos? Será que a gente consegue imaginar as perguntas, as indagações? Senhor, por que o Senhor permitiu? Senhor, nós somos o teu povo, olha o que eles estão fazendo contra nós. Senhor, quantas famílias dispersas, pessoas perderam seus negócios, gente perdeu a sua casa, famílias tiveram que reconstruir a vida em outros lugares por causa da fé em Jesus. Nos dá uma impressão de caos. Onde está o Deus da história? O Deus que cuida e guarda a sua igreja. O Deus que age em nosso favor. O Deus que de fato está conosco em meio à provação. Onde está esse Deus? Se você continuar lendo o livro de Atos, você verá esse Deus. Você verá, por exemplo, verso 4. Logo após esses versículos tão duros e difíceis, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Ou seja, mesmo perseguidos, mesmo sofridos, mesmo doloridos, eles não deixam de pregar, eles não deixam de testemunhar, eles não deixam de viver para a glória de Deus, em tempos difíceis, em tempos de perseguição, em tempos de perdas, em tempos de luta, em tempo de tribulação, eles continuam sendo quem eles eram, discípulos do Senhor Jesus, por onde quer que eles fossem, por onde quer que eles passassem. E o que acontece? Se você continua lendo, o Evangelho chega a Samaria, o Evangelho chega a Galileia, o Evangelho se expande para lugares que nós nunca imaginaríamos, em meio à perseguição, em meio a um momento duro e difícil para a igreja. E aí de repente, a gente pula uma página.
Por favor, André. Uma página. Capítulo 9, verso 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Mas espera aí, o que aconteceu? Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. Pula-se uma página, a igreja passava por um período de paz. Perseguição ou paz? A página mudou. A página mudou. E é o que Deus faz na história. Eu não sei se você já viu algo que Deus constantemente faz na história. Chama-se efeito pêndulo. Isso é fruto da graça de Deus. Deus faz isso sobre as nações. Deus faz isso sobre igrejas, comunidades. Deus faz isso sobre pessoas individualmente falando. Vamos dar exemplos práticos? Quando você olha, depois da Grande Depressão, por exemplo, 26, 27, 1926, 27, 28, o que acontece? Um grande desenvolvimento. O que aconteceu com o Japão arrasado depois da Segunda Grande Guerra? O que aconteceu com a Coreia do Sul, destruída pela guerra com o Norte? Algumas décadas depois, uma das maiores potências tecnológicas do mundo. O que acontece, quantas e quantas vezes na vida de tantas e tantas pessoas, e nós testemunhamos, às vezes Deus permite períodos de grande provação e tribulação, e esses períodos nos preparam para tempos de renovo, tempos de esperança, tempos em que a graça de Deus se manifesta de um modo renovador sobre nós. Esse efeito pêndulo mostra como Deus às vezes permite sim o sofrimento, a dor, às vezes até a perseguição, como foi o caso aqui contra a igreja. Mas que Ele é o mesmo Deus que renova todas as coisas. Da página anterior para essa página, Deus faz o impossível. Ele pega o maior perseguidor da igreja e literalmente faz ele cair do cavalo e leva esse homem aos pés do Senhor Jesus e transforma ele de Saulo em Paulo, de o maior perseguidor do povo de Deus em apóstolo do Senhor Jesus. E quando nós viramos a página, saímos do início do capítulo 8 e vamos para o capítulo 9, aqui a igreja está num novo momento. Num novo momento. E por que eu estou terminando essa série falando que rumos nós temos para a humanidade? Por que não dizer para nós, e nós em específico como Igreja Luz, por que eu estou terminando essa série com essa palavra? Porque nós precisamos começar a abrir os nossos olhos para o tempo que Deus está preparando. E todos aqueles que me conhecem sabem que eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade, não. E nem plantando falsas esperanças. Os dias ainda são duros e difíceis. A página ainda está se virando, mas ela já está se movendo. Ela já está se movendo. E o que esse novo tempo traz? Se você olhar para o texto, olha o que isso produziu na igreja. A igreja passava, então ela saiu de um tempo de perseguição, de dor, de tribulação, e agora ela passava por um período de paz. E agora não era a igreja só de Jerusalém, era a igreja da Judeia, da Galileia e de Samaria. Aquilo que Jesus falou, vocês vão de Jerusalém, a Judeia, Samaria e até os confins da terra, e isso estava acontecendo. Ele havia usado a tribulação, a perseguição, e agora ele está usando um tempo de paz.
A página agora é um tempo de paz. E quando Deus derrama um tempo assim, o que nós podemos usufruir? Primeira coisa que o texto diz: ela se edificava. Ela quem? A igreja. Tempos de renovo são tempos para edificação. São tempos para nós crescermos em Deus. Se você continuar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você verá que outros tempos com outras tribulações acontecem. Essa paz aqui no sentido de que as coisas se acalmaram e houve ali talvez alguns anos em que a igreja não teve perseguição, isso não perdurou indefinidamente. Mas enquanto o Senhor virou essa página e deu à igreja esse fôlego, esse período em que a perseguição cessou e que a igreja pôde então, em paz, caminhar, o que a igreja pôde fazer? Ser edificada. Crescer no Senhor, crescer na sua palavra. Em outros termos, aqueles que foram alcançados, houve espaço para discipulado, houve espaço para acompanhamento, houve espaço para crescimento na fé, houve espaço para um investir na vida do outro, e a igreja então assim foi edificada. Quando a Igreja Luz nasceu em 2007, por 10 anos, entre todas as pessoas que frequentaram a igreja, durante 10 anos, faleceu um único senhor. Vocês sabiam disso? Seu Antônio, que era um senhor que tinha problemas cardíacos, e lá no iniciozinho da nossa igreja, ele veio a falecer. Em 10 anos, a igreja havia experimentado apenas essa perda. Deus deu 10 anos. E aí veio 2018. E 2018 a gente começou a ter que lutar com dores. Perdemos a Jaciane, perdemos o Timóteo, perdemos tantos outros irmãos mais recentemente, alguns para o Covid, outros por outros motivos. Porque Deus tem o tempo de todas as coisas, inclusive o tempo das tribulações e o tempo de paz. Por que que Deus, durante 10 anos, nos preservou tanto? Vocês sabem? Porque era tempo para edificação. E Deus está movendo a página. E o novo tempo traz o quê? Um novo tempo de edificação. Tem muita gente aqui que a gente ainda não discipulou. Tem muita gente chegando que a gente ainda não ajudou a crescer. Tem muita gente que a gente precisa investir na vida. E ver assim o seu potencial no Senhor se desenvolver para a glória de Deus. Mas quando o Senhor vira a página de um tempo duro e difícil e nos dá um tempo novo, Ele nos dá também um tempo para encorajamento. Olha o que o texto diz: ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Encorajada pelo Espírito Santo. Em outras palavras, avivamento. A igreja experimentando avivamento. A igreja experimentando o sopro do Espírito. A igreja parando de lamber feridas e se rendendo aos pés daquele que sopra o vento novo sobre nós e nos encoraja a nos levantarmos como exército e servirmos nas fronteiras do reino. O Senhor está virando a página
para que nós possamos, encorajados pelo Espírito, servir ao nosso Deus com alegria e total desprendimento da nossa alma, sem negar as perdas, as dores, as lutas, o que passou, sem esquecer as memórias. Estávamos falando diante da bênção de que o reverendo Yong Ko estará conosco aqui no aniversário da igreja, e nós estávamos nos referindo a uma viagem que eu, o presbítero Tiago e o presbítero Eduardo tivemos a bênção de ir na Coreia. E a igreja da Coreia é uma igreja que aprendeu a orar de madrugada. E aprendeu a orar de madrugada porque a igreja da Coreia viveu profunda perseguição. Tem igrejas na Coreia que, se você for no subterrâneo da igreja, tem lá as placas com os nomes dos mártires. Então a igreja da Coreia tem memória do que é ser uma igreja perseguida. Mas ela virou a página para ser uma igreja avivada. Nunca esquecendo das dores e das lutas, mas olhando para frente. E se tem uma igreja que tem sido missionária no mundo, é a igreja da Coreia do Sul. Grande instrumento de Deus para o avanço do reino do Senhor. E como disse o Tiago, a gente estava lá às 5 da manhã, num culto com quase 8.000 pessoas orando, e tinha um coral de umas 300 crianças, tudo de beca. Imagina que hora que o pai do menino chegou para arrumar o menino para cantar no coral. Gente encorajada pelo Espírito Santo de Deus. Não é sopro de qualquer um outro, a não ser do Espírito Santo de Deus. Não é carisma humano, não é força humana, não é show gospel, nada assim. Espírito Santo de Deus que encoraja e move a igreja em tempos que o Senhor renova e renova o seu povo. Na página anterior, alguns homens tementes estavam sepultando o corpo daquele irmão cheio do Espírito Santo que morreu apedrejado e lamentando a perda. Aqui a palavra está dizendo que a igreja estava encorajada. Você entende? Porque o Senhor faz isso na história. Novos tempos são dados por Deus para que nós possamos renovar a jornada, não apenas sermos edificados, não apenas sermos encorajados, mas também prosseguirmos numa vida para a glória de Deus. É o que o texto diz, vivendo no temor do Senhor. Um estilo de vida, não apenas ir no domingo, num ato religioso de culto. Não. A igreja, então, renovada, nesse tempo que o Senhor deu paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, agora ela vivia no temor do Senhor, de tal modo que onde existiam os discípulos de Jesus, havia o impacto da presença de Deus, porque aquele povo amava o Senhor, e a vida deles era um testemunho vivo do próprio Senhor Jesus. Muito mais do que religiosidade, muito mais do que apenas cerimonialismo, vida em Deus, vida no temor de Deus. Novos tempos, meus amados irmãos, que o Senhor concede à igreja, servem então para a edificação, para o encorajamento e para que nós possamos prosseguir nessa nova vida, debaixo do temor, para servirmos o Senhor e termos impacto no mundo onde Ele tem nos colocado. E qual é o resultado? A gente vê aqui no texto com toda clareza. O texto diz que a igreja então crescia em número. Havia um crescimento então quantitativo.
A igreja conseguia alcançar pessoas, pessoas eram agregadas, pessoas eram alcançadas, pessoas eram somadas, porque a igreja, nesse ambiente do renovo da paz que Deus deu, um tempo em que a igreja podia ser edificada, encorajada, e que ela vivia então debaixo desse temor, ela conseguia alcançar e atrair as pessoas. E isso gerava um crescimento numérico. Essa semana eu fui convidado por algumas jovens aqui da igreja para gravar um vídeo num trabalho escolar. E basicamente eu deveria, nesse trabalho escolar, responder algumas coisas como pastor e teólogo sobre esperança. Perguntas bem interessantes. O que é esperança? Como que eu consegui lidar com o Covid? O que foi mais desafiador? Que palavra eu tinha para dar para as pessoas? O que a gente pôde aprender com tudo isso? E é interessante que quando você vai se preparando para responder essas coisas, passa um filme na sua cabeça. E eu me lembrei do primeiro domingo que eu cheguei aqui e que estava uma situação de decreto na cidade de lockdown. Eu estava morando ali no setor Nova Suíça. Marquei com uma mini equipe. Acho que éramos, se eu não me engano, umas 4 pessoas. Para a gente vir aqui e fazer, porque a gente já transmitiu o culto online, mas aquele dia ia ser só o culto online. Com uma mini equipe de louvor, o mínimo possível de pessoas na técnica. E eu desci lá da Nova Suíça até aqui na igreja. Sabe quantos carros eu vi no caminho? Nenhum. Parecia uma cidade fantasma. Quando eu cheguei aqui, abri a igreja, tem como passar lá por trás, viu pessoal? Eu abri lá em cima o CAP e vim descendo, passando e cheguei aqui e tinha uma câmera aqui no meio e não tinha mais ninguém a não ser aquela equipe de apoio. E eu tinha que dar uma palavra de esperança. Eu confesso, irmãos, quando terminou aquele primeiro culto, eu fui lá para trás chorar. E aí eu andei ali no ministério infantil, foi pior ainda. Porque se tem uma coisa que me encoraja nessa igreja, é o ministério infantil. Mas porque a gente tem criança. Então quando você anda e pensa, não tem criança aqui, não vai ter criança aqui. Deus está virando a página. Você não está aqui hoje? Você não está aí, meu irmão? Deus está virando a página. Eu fico feliz de dar essa palavra numa noite que tem um número de cadeiras vazias. É uma noite muito boa para eu ministrar essa palavra, porque eu quero que vocês lembrem disso que eu estou dizendo nessa noite. Daqui a um ano, serão colocadas no mês de setembro 456 cadeiras. Antes da pandemia, nós não tínhamos essa membresia. Se você juntasse a igreja toda, ela não tinha ainda 456 membros. Nós vamos colocar 456 cadeiras. Ouçam isso que eu estou dizendo para vocês. Deus está virando a página para a edificação do seu povo. Para a edificação do seu povo. Para que o seu povo, de fato, possa ser reavivado e encorajado no Espírito Santo de Deus
para que você possa viver uma vida para Deus. Não é viver aqui dentro desse espaço para Deus, não. É a totalidade da sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua dinâmica do seu dia a dia, de tal modo com que a sua vida irá impactar a vida de muito mais pessoas do que você imagina. E observem o que Deus fará. Observem o que Deus fará. Pastor, mas e aqueles que se foram? E aqueles que o Senhor levou? Irmãos, nós precisamos ter olhos espirituais. Nós precisamos aprender a ver as coisas a partir da visão de Deus. Se nós olharmos lá atrás, justamente no capítulo 7, quando Estevão é apedrejado, diz o texto, lá no capítulo 7, antes da perseguição, antes da provação, antes do povo ser disperso, antes do enterro, olha o que diz o texto. O texto nos diz assim, volta lá no capítulo 7, verso 54, ouvindo isso, ou seja, depois que Estevão dá o seu testemunho de fé, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para onde? Para o céu, e viu, o que Estevão viu, gente? Viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então aqueles que o Senhor levou, ou aqueles que o Senhor ainda levar, que são dele, estão na presença e na glória dele, aleluia! E se você não foi? E se Deus renovar a paz, é porque você deve ser edificado, encorajado para viver nesse mundo para a glória dele, porque Deus tem coisas para fazer através de você. Por isso você não foi. Vou terminar essa mensagem contando quando eu tive Covid. Pastor, você já teve Covid? Foi lá em agosto. 1 ano. Você lembra aquela semana que deu um calorzão em Goiânia? Segundo o pessoal, foi a semana mais quente em 80 anos. Eu vou ter o trem logo naquela semana. Eu não vou deixar minha mulher, tinha uma suíte lá com ar-condicionado, eu não vou deixar minha mulher no calorzão, né? E vou ficar lá no ar-condicionado, né, Marco Túlio? Maria tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja, mas glória a Deus que a gente tem o Serjão, Brisa Climatizadores, foi lá e socorreu o pastor, foi uma bênção. Mas foi interessante que um dia, uma irmã muito querida me liga e fala assim, pastor, eu amava tanto o senhor. Aí eu, como é que é, irmã? Oh, pastor, o senhor era tão querido. Aí eu falei assim, irmã, eu não morri ainda. Porque todo mundo pensava assim, pastor Jean, naquela época eu estava mais gordinho, não é verdade, irmãos? Ou ninguém dá os parabéns para o pastor aí, mais esbelto. Estava mais gordinho, diabético, pronto. Pastor vai ser promovido agora. Então a irmã já estava se despedindo de mim, pelo telefone. E por incrível que pareça, eu tive 2 dias de uma certa apatia e mais nada. Sexta-feira, um amigo meu de adolescência, 48 anos, pastor, morreu por causa do Covid. Como é que você entende isso? Eu não entendo. Agora, à luz da palavra, o que eu sei é que ele já vê a glória de Deus. E que quanto a mim, por enquanto eu não fui promovido. Então, se eu não fui promovido, nós estamos aqui, até quando o Senhor quiser,
para ver essa página virar. E se for do agrado do Senhor, ver as 456 poltronas e muito mais, cheio de gente, glorificando o nome do Senhor, porque dias de salvação e de esperança estão chegando. Vamos ficar em pé. Nós vamos começar um outro conjunto de reflexões a partir da semana que vem. Eu vou estar na maioria dos domingos aqui no púlpito, mas na maioria das situações eu não vou estar pregando. Podem vir, irmãos, do louvor. Outros irmãos vão estar ministrando. Por exemplo, a irmã Patrícia Torres vai ministrar no domingo que vem à noite, sobre missionalidade, misericórdia e solidariedade. Sabe por que eu convidei a irmã Patrícia? Ela perdeu seu pai por causa do Covid. E uma das coisas que tem renovado o coração dela é um projeto com órfãos. A gente tem que dar um ressignificado às coisas, irmãos. A gente tem que reaprender a pensar a missão nossa agora. Nós vamos ser muito impactados nesse mês. E eu queria que você, em nome de Jesus, colocasse o seu coração diante de Deus. Nós vamos louvar o Senhor. Inclusive, eu sei que o ministério ensaiou Meu Jesus Salvador. É um cântico tão conhecido, dá para a gente cantar? Vocês ensaiaram, não foi? Mas eu queria que a gente cantasse com essa esperança. Com essa esperança. Senhor, o Senhor está virando a página. O Senhor está virando a página. Às vezes o Senhor permite. Às vezes o Senhor permite tempos de tribulação. Mas de repente o Senhor sopra um tempo de paz, de esperança. Eu creio, irmãos, que é o que Deus tem para nós. É o que Deus tem para nós. E já está às portas. Vamos então cantar que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Outro igual não há. Vamos adorá-lo? Amém? Aleluia. Sim, Senhor.
declarar isso. Incomparáveis. Incomparáveis, santo. Mais uma vez, incomparáveis. Incomparáveis. Para mim, Senhor. As promessas. Para mim. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia.